Aleluia. Diga para alguém aí perto de você: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Se assente, fique à vontade. Uma alegria tê-los aqui no nosso culto fé, amém? E quem crê que Deus tem algo poderoso para você nessa noite? Glória a Deus. Muita gente acreditando no mover de Deus nessa noite, e eu também creio em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos 4, versículo 35. Estamos numa semana onde haverá muito mover da parte do Senhor em nosso meio, amém? Eu creio nisso. Sexta-feira temos o nosso culto CRIA, a nossa reunião de empresários. Vai ser tremendo em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. A palavra desta noite para mim e para você é: vamos junto, amém? Jesus não quer que você ande sozinho, Jesus quer que você ande com Ele. Posso ouvir um amém? Eu creio, amados, que Deus está alinhando a sua igreja nesse tempo, Deus está organizando a sua noiva nesse tempo, mas para nós nos organizarmos, nós precisamos ouvir a orientação que Jesus tem para a nossa vida, a orientação que Jesus tem para a nossa casa, para a nossa família. E nós estamos toda quarta-feira, quando eu estou ministrando aqui, nós estamos falando sobre a palavra do Senhor, amém? E a palavra do Senhor que veio ao nosso coração para essa noite é: vamos junto. Especificamente, eu quero andar com você, é isso que Jesus está falando. Jesus disse basicamente nesse versículo aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Você não precisa andar sozinho, amém? Jesus deseja, Jesus quer andar com você. E eu creio, amados, que esse vamos de Jesus aqui para o outro lado do mar, significa para mim e para você o que, pastor? Subir de nível. Significa uma mudança, diga mudança. Jesus nos convida a um nível diferente, a uma mudança de ideias, a uma mudança de pensamentos. Na realidade, o convite de Jesus para irmos com Ele, quando Ele fala para os discípulos: vamos pegar o nosso barco e vamos juntos para o outro lado. O convite de Jesus é com certeza para nós sairmos de um local de dormência e entrarmos num local onde só o sobrenatural é que nos conduz, nos guia e nos transforma. Jesus está nos convidando a pegar esse barquinho com Ele. Aliás, Jesus nessa noite está nos convidando a pegar esse barquinho chamado vida e entregar para Ele. Jesus está dizendo o seguinte: olha, ainda que o mar esteja revolto, ainda que você enfrente batalhas, lutas e obstáculos, se nós estivermos juntos, nós vamos chegar no outro lado. Nós vamos vencer, nós vamos romper. Jesus nos convida a andar com Ele. Para fazer o quê, pastor? Para sair dessa atmosfera que muitas vezes nos cerca. Que atmosfera, pastor? Atmosfera de derrota, de medo, de insegurança, de dúvida, que muitas vezes vem e toma a nossa mente e nos leva, ao invés de ir para um outro lado, a permanecer sempre no mesmo lugar. Que lugar, pastor? Um lugar muitas vezes raso. Um local onde Deus não opera, um local onde só há choro e lamento. Jesus nos convida a sair nesse lugar. Jesus nos convida a se jogar nos braços dele. Jesus nos convida a ir para o outro lado. Com quem, pastor? Com Ele. Por quê? Porque sozinho eu e você não chegamos lá.
Não adianta, pastor, eu acho que eu consigo sozinho romper. Glória a Deus se você conseguir, mas 99,9% dos que tentam sem Jesus não dá certo. O que eu faço, pastor? Entrega o teu barquinho para ele nessa noite e ele te leva para o outro lado. Entrega teu barquinho para ele e ele te leva para o outro nível. Não tente fazer as coisas sozinho. Peça ajuda dele nessa noite. E ele vai levar você a, quem sabe, experimentar o melhor ano da tua vida em 2024. Diga para alguém perto de você, 2024, Deus vai tirar você do raso para o profundo e sobrenatural, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Ir para o outro lado é sair da margem do conformismo. Então Jesus aqui, ele nos dá orientação. Vamos para o outro lado. Vamos experimentar o sobrenatural. Pastor, é fácil ir para o outro lado? Não. Crescimento envolve risco. Crescimento envolve insegurança. Nem todo mundo está disposto a ir para o outro lado. E se eu falar para você que não vai ter momentos que você vai querer desistir, eu estaria mentindo, porque há momentos que parece que Jesus não está junto de nós. Alô? Mas ele prometeu, nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Então, mesmo que nós não sentimos, a gente precisa colocar nossa fé em movimento e acreditar. Mesmo em meio ao risco, às dúvidas, à insegurança, Jesus está junto de nós. Ele não nos abandona. Nesse texto aqui que nós lemos de Marcos 4:35, tem algumas orientações tremendas para mim e para você, se nós queremos verdadeiramente ir para o outro lado. Se nós queremos ir para o outro lado, a primeira coisa que nós precisamos fazer, diga assim, agarrar as promessas de Jesus. Olha o que Jesus fala, vamos para o outro lado do mar. Jesus aqui, ele empenhou a sua palavra, amém? Ele disse, olha, nós vamos para o outro lado do lago. O destino deles não era naufragar. O destino deles não era perecer naquela tempestade. O destino deles não era o fundo do mar. O destino deles era chegar ao outro. Olhe bem nos meus dois olhos aqui. Os dois, o da direita e o da esquerda. Amém? Muitas vezes nós recebemos palavras de pessoas que falaram e não cumpriram. E quando a gente vai recebendo palavra de pessoas que falam e não cumprem, a gente tem a tendência de, quando recebe a palavra de alguém como Jesus, também muitas vezes dizer, será que vai acontecer? Está entendendo o que eu estou falando? Porque a gente vai criando no nosso subconsciente uma ideia. Ah, já falaram para mim, já disseram o que ia fazer, mas não aconteceu. Mas aqui não é pastor, não é homem que está falando, é o próprio Jesus que está dizendo. A promessa é dele. Ele diz para mim e para você, vamos para o outro lado. Pastor, meu barco está balançando. Não se preocupe com os vendavais. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. Eu vou repetir. Para Jesus, promessa e realidade é a mesma coisa. Se ele fala, ele vai fazer. No livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, Josué já perto do final da sua missão, que era ser líder do povo de Israel, ele disse o seguinte, Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas,
Nenhuma. Todas se... Meu Deus. A nação de Israel não andou 10 anos, 20 anos, 30 anos com Deus. 40 anos foram só no deserto. E olha, todas as promessas de Deus se cumpriram. Nenhuma delas, Josué escreve, falhou. Deus cumpre a promessa. Diga assim: eu ando com um Deus que cumpre a promessa. Eu ando com um Deus que fala e cumpre o que fala. A gente precisa jogar isso para dentro da nossa mente a todo momento. Por quê, pastor? Porque nós estamos num mundo onde as pessoas costumam falar e não cumprir. Nós estamos num mundo onde a mentira opera muito fortemente, mas nós estamos andando com Deus que fala e cumpre o que fala. Ele promete e Ele faz. Ah, pastor, mas não está acontecendo. Olhe bem para mim, muitas vezes não está acontecendo no meu e no seu tempo. Mas não quer dizer que não vá acontecer o que Ele prometeu para mim e para você. Ele promete e Ele cumpre. Então toda vez que o inimigo vem no meu ouvido e diz assim, mas não está acontecendo. Eu digo para ele, mas vai acontecer. Nunca vi um justo desamparado, diz a palavra, e nem os seus filhos a mendigar o pão. Deus é aquele que abençoa. Mas se nós quisermos realmente ir para o outro lado, nós precisamos também fazer o quê? Aproveitar ao máximo a companhia de quem está conosco, amém? Aproveitar ao máximo a companhia de Jesus. Que a companhia de Jesus é boa, é perfeita e é agradável. Como é ruim tu estar com alguém que não é agradável você caminhar junto, amém? Mas a companhia de Jesus é boa. Olha o que diz o versículo 36, Marcos 4. Eles, deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanharam. Outra linguagem diz, eles entraram no barco com ele. Jesus aqui ele diz para eles no 35, vamos para o outro lado. E Jesus não deixa eles ir sozinhos, Jesus está no barco com eles. Jesus se fez presente naquela viagem. Jesus estava presente aqui naquele barco. Mas mesmo com Jesus no barco, a tempestade veio. Alô? Mesmo com Jesus naquele barco, eles precisaram enfrentar a tempestade. Jesus nos ensina aqui que sua presença não nos livra dos temores da viagem, não nos livra da viagem, mas Ele também nos ensina que em meio às tempestades da vida, Ele está conosco, Ele não nos deixa só. Davi falou no Salmo 23, versículo 4, Davi disse assim, Salmo 23, versículo 4, Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e não temeria mal, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Olha só, ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, diz a NVI, não temerei perigo algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Otávio, vem aqui, vem cá, Otávio, me ajude. O Otávio me ajuda toda quarta-feira. Olha só, a Bíblia diz no Salmo 23, coloque na tela, que tem uma vara e um cajado. Agora imagine o seguinte,
o cajado, ele é usado de duas formas. Amém? A ovelha acontece assim. O pastor guia a ovelha assim. O cajado é para apoio, amém? É para apoio. Mas é também quando a ovelha se distancia do pastor, ele pega e puxa ela de volta. Está dando para entender? Ele pega naquela voltinha, eu vou mandar fazer um cajado para ele aqui. E ele traz ela de volta. O que Jesus está falando com isso? O teu cajado me guia. O teu cajado, quando eu me afasto de ti, da tua presença, ele traz de volta. E não é fácil muitas vezes trazer de volta. Por quê? Porque a gente quer caminhar do nosso jeito. E o cajado puxa. Amém? É assim. É assim. Então, o salmista diz, pois tu está comigo. E quando que eu sei que o Senhor está comigo? Quando eu quero fazer a minha vontade e o Senhor me puxa de volta. Quando eu quero fazer do meu jeito e o Senhor muitas vezes com o cajado me puxa. E quando eu não obedeço, pastor? Entra o quê? A vara. Está dando para entender? Obrigado, irmão, não vou usar vara. O teu cajado e a tua vara me guiam. Um pai que ama, ele é um pai que te traz para perto. Um pai que ama também é um pai que muitas vezes usa a vara. Para quê, pastor? Para pôr a nossa vida muitas vezes em ordem. Então Davi tem essa experiência com Deus. E ele diz, muitas vezes eu quis agir do meu jeito, mas o teu cajado me levou para perto. Jesus não nos livra da tempestade, mas ele promete estar conosco na tempestade. Ah, pastor, quando que eu tenho essa certeza? Quando eu estou perto. Quando eu estou perto. Quando eu estou com ele. Eu amo o que fala Isaías 43. Isso aqui é uma promessa que Deus ministrou, versículo 1. O Senhor ministrou muito forte no meu coração há muitos anos atrás. Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, criou e formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha o que Deus diz, você é meu. Foi eu que te formei, foi eu que te resgatei, você é meu. Agora olha no versículo 2 o que ele fala. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te cobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Meu Deus, vai mais um aí. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo em teu lugar do Cush e Sebá. Vai mais um. Visto que você é precioso e honrado aos meus, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Que Deus é esse? Pastor, eu estou passando por um córrego, eu sou criança na fé, eu não vou te deixar. Pastor, eu estou passando por um rio violento, eu não vou te deixar. Pastor, eu estou com meu barquinho no meio do mar, a tempestade se levantou contra mim, eu não vou te deixar. Deus não abandona você, Deus não deixa você. Pastor, eu me sinto distante. Muitas vezes a vara pega, dói, machuca, fere. Mas para quê, pastor? Para te trazer de volta. Deus não quer perder você de jeito e maneira.
Levante a sua mão bem alto e feche teus olhos e declare assim, diga: mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às tempestades, Jesus está comigo, Ele não me abandona, Ele não me deixa, Ele não me desampara, Ele prometeu hoje, amanhã e sempre está comigo, todos os dias. Ele é o meu pastor, o meu Senhor, o meu Deus que me ampara e abençoa, em nome de Jesus. Você não está sozinho, amém? Pastor, parece que eu estou, não está. Pastor, eu me sinto abandonado. Você não está sozinho. Lance isso na sua mente. Não aceite pensamentos de derrota. Marcos 4:37. Quando Jesus está conosco, o que nós temos que aprender, pastor? A desfrutar da sua paz, da paz que Ele oferece. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Versículo 38. Jesus estava onde? Na popa. Fazendo o que, pastor? Dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. O que está rolando, pastor? Um vendaval. Talvez está rolando na tua vida, amém? O que está rolando, pastor? Uma tempestade. E Jesus está dormindo. Está tranquilo. Está favorável. Está tudo certo. Está tudo bem. Por quê? Porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sentado no trono. Jesus está dormindo. Será que Jesus não sabia que havia uma tempestade? Será que Jesus foi pego de surpresa? Será que Jesus não olhou o tempo antes de sair? Porque a gente tem a mania. Amanhã, deixa eu ver, previsão do tempo, 5 milímetros, 10, não, amanhã não vai chover. Será que Jesus não teve essa noção de olhar e dizer, meu Deus, ó as nuvens vindo? Será que Jesus não imaginava que aquela tempestade ia pegar eles? Claro que sim. Nada põe a Jesus por surpresa. Ele estava tranquilo. Aquela tempestade estava na agenda dele. A tempestade que você está passando está na agenda dele. Pastor, para te levar mais perto. Pastor, para você continuar acreditando que existe um Deus que opera. Pastor, para você entender que Deus continua operando milagre e Ele vai operar em nome de Jesus. Por que Deus permitiu essa tempestade? Para estar registrado, e hoje eu e você está aprendendo. Discípulo de Jesus muitas vezes passa por tempestade. Mas e Jesus? Jesus está dormindo. É o que diz o texto. Ele descansava, aqui crendo que Deus continuava no controle. Tempestade faz parte do processo de vida. Eu, na minha caminhada, cada nível que eu fui subindo, foi caindo tombo. Hoje nas escolas não tem mais isso. Mas quando eu era moleque, eu comecei a ir para a escola, eu teve que quebrar a barreira, ir para a escola. E no meu tempo, dar tapinha e tapão, não era o que chamam hoje de bullying. Falar as palavras, alguma coisa, apontar com o dedo, colocar uma frase pendurada atrás. No meu tempo estava tudo certo. O meu nariz é torto até hoje por causa de uma laranjada que eu levei na escola. Era a hora do recreio, nós tínhamos um negócio chamado boio. Não sei se vocês são desse tempo, mas você jogava assim, derrubava um no chão e vinha um, saltava por cima, outro. Era um monte de gente por cima daquele cara. Coitado do que estava embaixo. E ninguém morreu. Ninguém morreu. A tempestade faz parte do crescimento. Aí eu passei a primeira, a segunda, quando eu cheguei na quarta, eu já era
Já sabia como funcionava. Quando eu estava na última do 2º grau também, eu já sabia como que era. Mas até você chegar no topo, você vai sempre apanhar. Você está aí? É assim. Por que que é assim, pastor? Porque a vida é assim. A gente precisa aprender. A gente precisa crescer. Tempestade faz parte do processo de amadurecimento, do processo de crescimento. Jesus não acalmou na hora a tempestade, mas ele sabia o que ia acontecer. Evangelho de João 16:33. Olha o que Jesus fala. Eu disse isso para que em mim vocês tenham. Amém? Paz. Mas neste mundo vocês terão. Contudo tenham. Eu venci o mundo. E aí mais adiante ele dizia assim: como eu venci, vocês vencerão. Então o que eu faço, pastor? Eu vou me estressar. É 2 serviços. Se estressar e ter que se acalmar. Alô? É assim. Olha, Jesus diz, ó: nesse mundo vocês terão aflição, mas comigo vocês têm paz. Então o que eu faço? Tenha coragem, diga coragem. O que falta hoje, pastor? Coragem. Coragem. Um cristão precisa ter coragem. Folheia a tua Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar homens e mulheres cheios de coragem. Enfrentavam os vendavais, enfrentavam as lutas, porque Deus chamou, Deus está conosco, e eles iam para cima. Filipenses 4:6. Paulo falou para os crentes de Filipenses algo tremendo. Olha o que Paulo falou: andem preocupados a todo instante. Paulo disse, ó, fiquem preocupados em todo instante. Foi isso que ele falou? Olha o que Paulo fala: não andem por coisa alguma, mas em tudo, por meio do que, pastor? Da oração e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Versículo 7, vai mais um aí. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Isso aqui é tremendo. Então, o que? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Porque o entendimento nosso diz o que para nós? A derrota está chegando. O fracasso está vindo. Olha como está a nossa casa, olha como está a nossa família, olha como você está. A todo momento, o entendimento nosso vem e diz para você: não tem jeito. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, o que tem, pastor? Diga assim: paz, ânimo, confiança, segurança, tranquilidade, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não tem estresse. Nós somos a geração mais estressada da face da terra. Por quê, pastor? Porque a gente não aceita muitas vezes a puxada de volta. Entenda algo que eu vou falar para você, preste muita atenção. Deus continua sendo Deus. As ideias podem mudar, os conceitos podem mudar, tudo pode mudar,
Deus vai continuar trabalhando de acordo com a sua palavra. Isso traz o que para mim e para você? Certeza. E quando a gente tem certeza, a gente tem o que também, pastor? Paz. Amém? Porque, ó, quantos aqui são pais? O que o nosso filho, a nossa filha, eles têm sossego ou não tem quando você está perto? Tem ou não tem? Tem. Tem coragem. Eles estão em paz. Quando, pastor? Quando o papai ou mamãe está perto. Então não tem por que andar por aí ansiado, inquieto. Vamos em frente, amém? Marcos 4:39. Se queremos ir para o outro lado, precisamos confiar. Confiar no que, pastor? No poder de Jesus. Jesus é poderoso? Olhe bem para mim. O teu Deus é poderoso? Porque muitas vezes parece que não é. Olha o que aconteceu. Jesus estava dormindo. E daí ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalma. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Tudo ficou calmo. Outra linguagem diz aqui: houve completa bonança. Versículo 40. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? A minha linguagem diz aqui: por que vocês são tão covardes? Ainda não têm fé. E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam um ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem que é esse cara? Versículo 41, quem que é esse cara que até o vento e o mar obedecem? Eles estavam apavorados. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, outra coisa é você conhecer Jesus. Uma coisa é você vir para o culto, ouvir a palavra, mas nunca ter uma experiência sobrenatural com Ele. Nunca precisar de um milagre, nunca precisar de uma intervenção, nunca precisar que Ele te tire de algum lugar, de um poço, de uma derrota, de um fracasso, de uma doença. E outra coisa é você ter uma experiência com eles. Veja, eles estavam no barco, eles conheciam, eles tinham visto Jesus fazer um monte de coisa, mas eles ficaram apavorados. Por quê, pastor? Porque Jesus deu ordem a algo inimaginável. Ele mandou o vento parar, e Ele mandou o mar. O rio Chapecó é grande? O rio Uruguai é grande? Que é os rios aqui perto, amém? Amém? É grandinho, é ou não é? Imagina o seguinte: você chega diante do rio e diz: ó, aquieta-te. E ele se acalma. Agora imagina o mar. Ele foi ao extremo. Está dando para entender? Não é água rasa, é água profunda. É ondas. É vento. Uma coisa é quando eu era pequenininho, na sanguinha. Eu pegava as pedras, fechava o córegozinho e dizia para a água: fica aí, até encher. E a água ficava. E eu achava o máximo. O que eu posso fazer, Deus não faz. Mas aquietar o vento e o mar é só para aquele que é todo poderoso. Ele estava sentado no barco com os discípulos. De repente ele acorda depois de dormir e dá uma ordem para a natureza. Ele tem o domínio de tudo. Você acha que ele não sabe o que você está passando? Você acha que ele não sabe quantos fios de cabelo você tem? Você acha que ele não sabe as lutas que você passa? Você acha que ele não sabe de noite os momentos que você fica sem dormir? Ele
Ele sabe o que você está vivendo. Marcos enaltece o nome do Senhor. E ele escreve e registra o que os discípulos falam. Quem é esse homem? Olha o domínio dele. Olha o poder desse homem. Pastor, quando que eu vou para o outro lado? Quando você confiar em Jesus. Plenamente. Agora, se você tentar ir para o outro lado sozinho, não vai dar certo. Pastor, por que eu estou quebrando a cara? Porque você está indo sozinho. Aliás, sozinho não, distante. Pastor, por que as coisas não fluem? Porque você precisa entender os tempos de Deus. Não tente chegar no outro lado sozinho. Quem tentou, naufragou. Como é que eu chego para o outro lado? Diga assim, confiando plenamente em Jesus. Mateus 28, 18. Jesus fala algo tremendo. Isso precisa entrar no teu coração. Evangelho de Mateus 28, 18. Jesus diz assim: é-me dado todo o poder. Aonde? No céu e na terra. Ele diz: eu tenho todo o poder, eu tenho controle, eu tenho domínio. E por outro lado é um convite de Jesus para mim e para você hoje. Posso ouvir um amém? E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está disposto a ir para o outro lado? Porque você pode ficar onde você está. Você pode tocar a vida como você quer. Você pode deixar a vida te levar, a vida leva eu. Ou você pode se jogar nos braços de Jesus. Você está disposto a ir para o outro lado? Você está disposto a entregar o teu barquinho para Jesus? Como está a tua caminhada? Como está a tua vida? Como está a tua vida emocional, espiritual, sentimental, financeira? Como está você? O convite de Jesus é simples. Vamos juntos organizar? Vamos? Vamos juntos pôr em ordem a vida? Vamos juntos organizar a caminhada? Vamos juntos para o outro lado? Não, eu quero ir sozinho. Pode ir. Mas se você quer ir junto com Ele, você tem que estar perto dEle. Se você quer ir junto com Ele, você tem que entender o seguinte: nessa viagem chamada vida, quem dirige o barquinho é Ele. O que eu faço, pastor? Solta essa direção. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te impulsionar. Vai chegar um momento que Jesus vai fazer o que todo pai faz. Ah, tu já tem 18 anos. Acabou a carteira. Vem cá, experimenta. Vai. Vai, filho. Vai para cima. Vai, filho, pilota. Vai para cima, filhão. Mas até esse momento chegar, senta aí, eu vou dirigir. Alô? Jesus quer levar você para o outro lado. E se eu fosse você, eu entrava nesse barquinho e entregava para Ele a condução. Se coloque de pé. Meu Deus, Jesus, está errado esse relógio.